Meu nome é Cosme Geraldo de Oliveira. Meu nome é Naama Ferreira da Silva. Meu nome é Maria Odete Ribeiro Santos. E nós vamos dar início ao nosso trabalho de TCC. O título se chama O Computador como Ferramenta de Ensino-Aprendizagem nas séries iniciais nas escolas públicas. Introdução. A educação no Brasil, infelizmente, é uma área que os governantes não têm dado a atenção que ela merece, pois os investimentos ainda são muito precários para se ter um ensino de qualidade. Vivemos em uma sociedade informatizada que gera mudanças, transformações, e isso implica na educação. Diante desse panorama, o professor também deve mudar sua prática, uma vez que sabemos que a concepção de ensino também mudou. Objetivos. Geral. Avaliar o uso do computador como ferramenta de apoio do processo de ensino e aprendizagem. Objetivos específicos. Disseminar o uso da informática nas escolas de maneira a qualificar a educação e a modernizar as práticas de ensino, possibilitando a inserção de novas tecnologias que contribuam para ressignificar conceitos científicos e contemplar ações interdisciplinares. Justificativa. O mundo passa atualmente por uma revolução tecnológica que altera profundamente as formas de trabalho e de interação. Vivemos em um mundo hoje em que as crianças praticamente já nascem conhecendo todo o aparato tecnológico, tablets, celulares, computadores, e com isso, nós professores, educadores, temos que também dar continuidade a um estudo que mudam também as formas de construções do conhecimento e os processos de ensino e aprendizagem. Ou seja, nós, educadores, não podemos ficar parados no tempo vendo essas crianças já praticamente nascendo com esse conhecimento e não poder utilizar desse conhecimento das crianças e transformá-las e trazendo para a sala de aula para transformar como ferramenta de ensino e aprendizagem. Embasamento teórico do capítulo 1. Novas tecnologias, uma abordagem histórica. Vejamos uma gravura aqui do início da pré-história à modernidade. Falar das novas tecnologias é fazer uma retrospectiva da história da civilização. Os nossos antepassados utilizavam de pedras, galhos, ossos para fazer todo tipo de ferramenta e conviver melhor e ter uma vida melhor no seu dia a dia. Com o passar do tempo, depois de ele desenvolver algumas ferramentas, descobriu o fogo, a navegação e começou a se socializar, chegando até hoje no modo mais tecnológico, começando da revolução industrial à informática, dominando assim a tecnologia. Bom, como embasamento teórico do capítulo 2, o uso das novas tecnologias em sala de aula. Bom, segundo os parâmetros curriculares dos PCNs, diz o seguinte: é indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos como instrumento de aprendizagem escolar, para que possam estar atualizados em relação às novas tecnologias da informação e se instrumentalizarem para as demandas sociais presentes e futuras. É interessante perceber que esses novos parâmetros sociais dos currículos servem sim como uma bíblia do educador. E ele precisa estar atento a essa questão que já está lá nos manuscritos, que é interessante o uso do computador sim em sala de aula, como ferramenta, como instrumento para viabilizar o processo de ensino-aprendizagem dessas crianças. Ou seja, para que possam se tornar seres atuantes, futuramente, cidadãos críticos. No embasamento teórico do capítulo 3,
diz o seguinte: o software infantil aplicado ao ensino de espanhol. É interessante que muitos dos professores utilizam os jogos como meros jogos. Eles têm a grande dificuldade, como vamos perceber na pesquisa no capítulo 4, de estar desenvolvendo e escolhendo alguns tipos de jogos para que possa auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. E aqui diz o seguinte, segundo o Tarot: a utilização de jogos computadorizados na educação proporciona ao aluno motivação, desenvolvendo também hábitos de persistência no desenvolvimento de desafios e tarefas. Os jogos, sob a ótica de crianças e adolescentes, se constituem a maneira mais divertida de aprender. Além disso, eles proporcionam a melhora da flexibilidade cognitiva, pois funcionam como uma ginástica mental, aumentando a rede de conexões neurais e alterando o fluxo sanguíneo do cérebro quando em estado de concentração. Então, desde já, o jogo ele tem uma facilidade de desenvolver na criança a questão do cognitivo, desperta a autonomia, a interação para com outros colegas. Parte também, a criança passa a desenvolver hábitos de disciplina, de limite e, enfim, brincando se aprende. E o professor precisa estar atento justamente de que maneira selecionar esses jogos e não ter a visão banal de ver que é um jogo, um simples jogar. E na verdade não é. Por trás disso tudo existe um ensinamento, existe um desenvolvimento da criança. Mas para isso o professor precisa também estar planejando de acordo com o grau de maturidade dessas crianças. Embasamento teórico, capítulo 4. Pesquisa de campo. Usamos a metodologia do questionário. As características do público e das escolas se deu da seguinte: as escolas públicas municipais e escolas públicas estaduais, no âmbito de 10 professores. E vamos às nossas análises. A faixa etária da sexualidade dos professores, sendo que 70% era feminino e 30% masculino. A escolaridade. Observamos que nenhum dos professores tem ensino médio. 20% estão no superior completo, 40% na pós-graduação e mais outros 40% no superior completo. Os casos não selecionam. No município, 60% e no estadual, 40%. Vamos à utilização de uma das ferramentas, que é o acesso à internet. 80% deles dizem que têm acesso à internet em casa e apenas 20% não. O local de acesso é 70% eles têm acesso diariamente em casa, no trabalho 20% e apenas 10% no âmbito do trabalho escolar. O que eles utilizam com acesso à internet, esses professores? 10 deles responderam, 5 de 10 responderam que apenas utiliza para redes sociais. 4 dos 10 entrevistados responderam que é para apenas jogos de diversões. 5 de 10 apenas para redes sociais. Observamos agora no gráfico verde que 9 utilizam para pesquisas e redes sociais. E os 10 dos 10 entrevistados utilizam também a internet para trabalhos escolares e redes sociais. Dos 10 entrevistados, apenas 20% têm dificuldade de acessar, de utilizar o computador. Os recursos utilizados em sala de aula. Observamos o seguinte: 10 utilizam TV, mais 10 utilizam
vídeo e filmes. Apenas um utiliza o computador como ferramenta. Rádio, nenhum deles utilizam. Filmadora, 2 já utilizaram. Câmeras digitais com fotos, 4. Internet, nenhum. E 7, outros tipos de recursos. As considerações das aulas, 60% de séries normais, 20% interessantes e atrativas, 20% precisam melhorar. Laboratório das escolas, 70% dos entrevistados possuem laboratórios em sala de aula. Agora vamos observar algo interessante que, já que tem 70% das escolas com laboratório, apenas 2 professores utilizam semanalmente, um professor mensalmente, 3 professores raramente e 40% nunca utilizou. Capacitação. Proinfo, 40%. Esse curso da Proinfo é um curso do governo federal em parceria com os municípios. Assim também com o Linux Educacional, que 30% responderam o que fizeram. Apenas um professor tem capacitação em TICs de ensino e aprendizagem. E nenhum, 20% responderam. Voltando na questão anterior dos gráficos, não pode deixar despercebido que a utilização dos laboratórios, e como eles falaram que 40% precisam melhorar, eu acredito que todos precisam melhorar, já que apenas um utiliza o computador como ferramenta de ensino e aprendizagem. Agora vamos às questões fechadas. Os pontos positivos na utilização de software da educação infantil. Bom, em uma das questões, nós pegamos algumas palavras-chave de que maneira eles têm a concepção e a visão dos pontos positivos na utilização da educação infantil. Então, no resumo geral, fizemos da seguinte forma: construir conhecimento por meio da interação dos softwares na educação é romper com métodos tradicionais de aprendizagem. O uso didático da informática requer métodos que favoreçam a articulação entre a elaboração de conhecimentos e os valores por eles visados. Por meio dos softwares, o professor bem preparado pode desenvolver diversas atividades que estimularão na criança as habilidades cognitivas, linguísticas e sociocultural. Então, esse aqui é um apanhado geral da concepção dos pontos positivos na utilização desse tipo de recurso, esse tipo de jogo. Em uma outra questão, nós visamos o poder da tecnologia, de que maneira vai favorecer o indivíduo, o sujeito, em meio à sociedade. E aí, nesse apanhado, tivemos o seguinte: a verdadeira função do professor não deve ser a de ensinar, mas sim a de criar condições de aprendizagem. É preciso lembrar que os computadores são ferramentas como quaisquer outras. Uma ferramenta sozinha não faz trabalho. É preciso um profissional, um mestre no ofício que a manuseie, que faça fazer o que ele acha que é preciso fazer. É preciso, antes da escolha da ferramenta, um desejo, uma intenção, uma opção. Havendo isso, até a mais humilde sucata pode transformar-se em uma poderosa ferramenta didática, assim como os mais modernos dos computadores, ligados à internet. Não havendo, é este que vira sucata. Então, todo jogo, tudo que é aplicado na sala de aula, em se tratando da educação infantil, é necessário que haja um planejamento, uma certa intencionalidade. Quando se fala em lúdico, é claro que destaca a questão da sucata. Se tem um objetivo, se tem uma intencionalidade, é óbvio que vai acontecer a aprendizagem nesse mundo infantil.
Considerações finais. Depois de todas as pesquisas do nosso trabalho, chegamos ao seguinte, que o uso do computador na educação deveria estar fomentada as novas nuances da abordagem pedagógica vigente e não apenas colaborar com o professor na aplicação de seus conteúdos ou mesmo melhorar a performance, tornando mais eficiente o processo de transmissão de conhecimento. É preciso existir uma aliança na utilização de novas tecnologias, buscando a possibilidade de criar e transformar conhecimento, estimulando a comunicação entre as pessoas e visando a expansão da autonomia pessoal nos processos de aprendizagem. Isso só vai acontecer com a junção de esforços dos agentes da escola, evidentemente que contrabalanceando por uma política pública voltada para atender às demandas educacionais. Tendo em vista as análises feitas, espera-se que este estudo oportunize-se uma reflexão para todos os professores, no sentido de melhorar a educação, incorporando cada vez mais as novas tecnologias no processo educacional de seus alunos. Mensagem final. Podemos passar inúmeras dificuldades e ter de trabalhar muito para alcançar certos objetivos e ainda assim morrermos na prática. Podemos deixar-nos consumir pelo trabalho, perder noites de sono ou deixar de passar finais de semana com a família, apenas porque temos extrema necessidade de conseguir recursos para mantermos uma vida digna ou amargarmos um período obscuro de desemprego. Podemos assistir à injustiça bater a porta e perceber que não há absolutamente nada a fazer. Podemos chorar com o coração partido a perda da pessoa amada ou de um ente querido. Nós não nascemos andando, não nascemos falando, nem pensando tanta bobagem. E o que não podemos, em hipótese alguma, é perdermos o ânimo, o espírito e a nossa capacidade de amar, de se superar e de viver. É o que sempre aconteceu com todos nós, né? Os acadêmicos, aquela preocupação, Délia falava, Délia incentivava, a Ângela também chamava atenção, nos puxava a orelha, dizendo, incentivando para o nosso bem, dizendo que nós poderíamos, nós iríamos ainda perder noites de sono, porque havia esse TCC, que era a conclusão, que nós tínhamos que dar fim, né? Terminar, né? Não Desde basta. já, a gente só tem a agradecer, né, a toda a equipe da faculdade, a José Francisco, que nos orientou, que puxou muito as nossas orelhas, a Ângela, por incentivo maior, que sempre teve no nosso pé o tempo todo, a Délia, e enfim, todas as pessoas da secretaria que sempre esteve presente toda a nossa trajetória. Então, assim, os nossos sinceros agradecimentos a toda a equipe. Não esquecendo também o nosso todo-poderoso Senhor, que nos trouxe até aqui para concluir esse trabalho. Amém.